também lá. Seguidores, na verdade, muito obrigado. E é importante você seguir a gente lá no Instagram, porque é por lá que a gente coloca a agenda da semana. Você sabe quem são os nossos convidados, é sempre 2 episódios por semana. E tem aquele cortezinho de Rios Maroto também. E hoje eu tenho o prazer e a honra de falar de um parceiro que acreditou agora na nossa briga, que é a Bet7k. A Bet7k vai ser a nossa nova parceira aqui do Futebolaço Podcast. Você que gosta de fazer apostas esportivas aí, eu super te recomendo a Bet7k. Indicando um amigo, você ganha R$20 e o seu primeiro depósito, eles sempre dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100. O limite máximo aí de bônus são R$1.200, beleza? Bet7k, parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Bom, dito isso, também nós gravamos o nosso episódio graças a esse local maravilhoso aí, que é os estúdios do Seu Pod. A gente fica localizado aqui na Avenida das Américas, número 700, no Cita América, do lado do Downtown. Você que quiser gravar a sua resenha, esse é o local. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo tanto o número de telefone deles, como também as redes sociais. E sem mais delongas, uma salva de palmas para o Otto de Carvalho. E aí, Otão, tudo bem, irmão? Fala, Dieguinho. Um prazer muito grande estar aqui com você e com a galera vascaína, com certeza, aí do teu canal, que vai estar aí prestigiando, sempre te prestigiando, né? Porque você está com um trabalho bacana, crescendo. Isso é bom, que você é um vascaíno e falando de Vasco e estudando, conhecendo. Todo mundo que te acompanha minimamente vê o teu crescimento. E eu mesmo posso te falar, né, que eu tive lá atrás, você começando, vi um jovem, eu sempre falava, eu sempre gosto que os jovens participem da... Aí eu falei, pô, Dieguinho, você é um cara esperto, vem pra... Naquela época eu acho que você não estava nem com ideia ainda de ter assim esses canais. Eu falei, pô, política, não quero. Mas aí também, ao mesmo tempo, é sempre bom cobrir sem... eu acho que no Vasco até vai diminuir isso, mas sem convicções políticas. Você tem que fazer um trabalho... dar informação, né? Não adianta. E eu vejo hoje muita gente que entrou nessa onda aí e se perdeu. E você tá de parabéns. Pô, obrigado, Otto. E, cara, transmissão de pensamento. Eu ia quebrar o protocolo, porque inicialmente no papo eu sempre pergunto o porquê da profissão. E eu ia falar, pô, eu vou quebrar o protocolo e vou começar da história de como eu conheci o Otto. E foi exatamente assim. O canal tava começando, era pequeno, mas bem pequeno mesmo. E um belo dia eu acordo de manhã, mandar até um abraço pro Aquiles lá do Fala Vascaíno. Eu tava num grupo de WhatsApp lá do Fala Vascaíno e lá tem um caminhão de político do Vasco de tudo quanto é grupo. Dá sempre Vasco, dá mais Vasco, do Leven, era a galera toda misturada. E um belo dia, meu WhatsApp de manhã cedo chegou a mensagem do Otto. Falei, caraca, o que o Otto quer comigo? E aí ele, pô, cara, você tem uma cabeça boa, você é um cara que, né, é bem articulado, por que você não entra pra política? Foi, Deus me livre, tá amarrado. Eu odeio política e foi assim que a gente se conheceu. E posteriormente, e aí eu queria dar um exemplo do que é ser Vasco e que as pessoas aprendam a conviver com as divergências. A gente se trombou de novo presencialmente na inauguração da estátua do Roberto. Sim. E tu teve uma polêmica pública com o Mauro César. Eu te dei uma agulhada na polêmica. Tu me devolveu a agulhada, obviamente, normal. Vascaíno que porra, eu tenho a porrada com o Mauro César. Aí Vascaíno ele tá lá, político, que porra, tá lá, o Mauro César tá certo. Ah, Deus me livre. Eu acho que... Aí eu tenho que aturar isso, mas não tem problema. Mas eu tenho que sacanear esse vascaíno que defender Mauro César que não conhece nada de futebol, e né? Pra contextualizar, teve alguma coisa que o Mauro disse no sentido de é por isso que o Vasco tá nessa situação e o Otto é um político, a gente vai trazer um pouco à tona a história dele aqui pra quem não conhece, conhecê-lo melhor. E aí eu falei, pô, nesse ponto eu concordo com o Mauro. E aí foi engraçado que ficou um clima meio chato. E a gente se trombou na inauguração do Roberto. Sim. E aí eu falei, cara, não é legal ter essa situação chata, eu também não gosto de ter problema com ninguém. Procurei o Otto, chamei ele de cantinho, e ele me quebra as pernas, que eu esperava ele vir meio sei lá, meio reativo. Ele, cara, esquece isso, a gente é Vasco, já me passou, deu um abraço. mas olha só. E esse é o legal, tinha que ser assim. Olha só, até a gente... É bom que a gente vai conversando naturalmente. Um dos grandes problemas do Vasco é que a política... Nunca se acertou, que sempre o pessoal falou mais alto. Que isso aí pro Vasco foi muito ruim. Sempre pessoal, eu falo isso
já algumas vezes, alguma entrevista, o Vasco, se você fizer um estudo, a gente passou muito tempo com o presidente, muitos anos. Uhum. E isso é ruim para a instituição, que a nível de oxigenação não teve. Então, 10 anos de Agatino, mais tem tantos do Calçada, mais não sei quantos do Eurico. Isso é ruim. E aí ficam aqueles defensores e aí vira o pessoal, o cara vira inimigo. Porra, não existe. Então a gente vê alguns clubes que andaram porque se acertaram politicamente. E no Vasco, praticamente parece que isso aí se torna uma coisa impossível. Você vê um clube que tem lá 40 grupos políticos, você vê uma coisa, os caras vivem ainda do passado e ficam naquele negócio. E, meu amigo, e aí, por isso, levando isso tudo, né, se chegou no nível que a gente teve que chegar. Por quê? Uma dívida astronômica, e aí já entra a questão, ninguém tem o sentimento, vendeu o Vasco. Não é isso. As tradições do Vasco estão lá, ninguém vai deixar de torcer pro Vasco. Só que, infelizmente, a gente se tivesse, por isso eu fui, óbvio que eu como presidente da Assembleia Geral, tive que conduzir o processo normal, tranquilo, mas eu não defendia abertamente, mas agora e tudo, mas passado eu não via outra saída para o Vasco. Por quê? Eu não sou da gestão administrativa, mas alguém chegar lá com a faca no pescoço toda hora, com penhora, e o futebol mudou o nível do futebol. A gente sabe quanto de salário hoje um jogador de futebol ganha, e você fazer futebol sem dinheiro, praticamente impossível. Então, não restou outra saída. E espero realmente que a SAF oficialmente está assumindo amanhã, né, a parte administrativa do futebol, e que a gente viva novos tempos realmente. Também não vai ser nos próximos 3 meses, gente. Isso aí que a gente tem uma missão, né, forte, que é subir, independente de SAF ou não SAF, a gente tem que subir. Nós temos 11 batalhas agora que o Vasco tem que estar focado 100% em subir. Porque se acontecer esse negócio, compromete todo o planejamento do clube, né, receita e tal. E o Vasco, cara, tem demonstrado, torcida do Vasco, né, que é o maior patrimônio do clube, sempre foi e sempre será. E o Vasco é um clube nacional mesmo. A gente sabe que quando a gente viaja, a gente vê a força do Vasco. E aí tem essas pesquisas que diz que a gente é a quinta. E também não acredito. Não é a quinta. Não é a quinta. Você tem demonstração de força do Vasco. Só a gente vê na televisão, quando o Vasco joga fora, a parte destinada à torcida do Vasco está sempre lotada, né? Então... Só um dado estatístico em cima disso aí. O Vasco está a um turno inteiro completando 100% a sua área de visitante em todos os lugares. Que foi dentro de São Januário também, que é uma coisa espetacular. Pô, a gente já pegou épocas aí do Vasco com 3, 4 mil pessoas em São Januário, que era triste. Que era triste. Então, a força da torcida tá levando esse time e nós vamos, se Deus quiser, subir mesmo. E cara, e aquele negócio. Você faz um time melhor, você tem... você vai vender mais produto, tem todo para crescer. Então, eu acho que o momento foi esse. Eu não tenho dúvida do que deveria ser feito agora e, na verdade, foi todo um processo que os sócios, né? Os sócios que são os verdadeiros donos, que tem o poder, né, de decidir, tem o poder de decidir por maioria, quase 80%, eu tive lá e tive que fazer 3.898 sócios votaram a favor, né? E aqui já até brinquei, o Vasco nasceu em 1898, então com o negócio de número, né? O 898 é um número bacana. Então que esse 898 aí seja um recomeço do Vasco. Tomara. Otto, vamos fazer o nosso papo de maneira cronológica, então eu vou dar alguns passos para trás para a gente chegar na SAF, que eu acho que deve ser o nosso ponto final.
Por que o Vasco? Por que tu torce pro Vasco? Como é que surgiu uma paixão de pai para filho? Qual é teu rolê? Meu rolê é o seguinte, tive um pai muito fanático, muito fanático, que aqui até você dizendo que começou a acompanhar futebol com 8, 9 anos, você, né? Não, desde que eu nasci, meu então, pai. Mas meu pai me levava ao jogo desde 3 anos de idade. Caraca! Tá? Então eu fiz 65 anos esse ano, então desde 3 anos eu vou a jogo. Eu lembro o primeiro título que eu assisti ao vivo, 1965, primeira Taça Guanabara, Vasco e Botafogo. E daí, cara, 70, 74, 89, do meu tempo de vida, eu sempre tive o prazer de assistir ao vivo. Não tive, só não foi o Japão. Aí eu digo, até brinco mesmo, não foi o Japão, o Vasco não levou. Mas tava em Guayaquil, mas também tava no Maracanã quando o Edmundo perdeu o pênalti, né? Então, não é isso. Mas tive grandes, quer dizer, foi a primeira coisa, meu pai mesmo, era um cara que me levava direto. Então, não tem como. E até também só fui ver o Vasco ser campeão mesmo, que era um campeonato, era um charmoso mesmo, campeonato carioca. Eu tinha 13 anos. Gol do Gilson Nunes, 1970. Então, a história é essa de pai para filho, né? E agora continua sendo assim, que é ruim. Por quê? A gente, na década de 80 e pouco, a gente começou a quebrar essa fase da garotada virar Vasco. Eu lembro perfeitamente que meu tempo de escola era eu e mais 2 lá, e discutindo, porrando lá os flamenguistas, mas era complicado. Quer dizer, e a grande preocupação hoje nossa, que teria, é essa renovação de vascaíno e a gente não ter que fazer o vascaíno na pressão, né? A gente tem que passar vídeo antigo, tem que... É complicado. E aí, mas só que o moleque vai para a escola, tem lá 80%, porque eu digo, aquele outro time, 80% não sabe nem por que é Flamengo. Eles não sabem por que são o Flamengo. E a gente, além disso, a gente tem uma história linda, maravilhosa, né, que deve ser contada, né, para os mais jovens. E é isso, cara. Aí não teve jeito. E eu vivo assim, o Vasco desde muito cedo, entrando na política do Vasco. Também entrei cedo porque minha esposa é filha do Estélio Mercante, que ainda está vivo, 89 anos, mora hoje em Ilhéus, que foi presidente do CD do Agostinho Silva Gomes. Então eu entrei na política do Vasco. Ninguém entra... Estava ali e convivi com... Talvez eu seja da turma do Vasco, conheço os mais velhos e os mais novos da política, ativamente, que também sempre fui ativo. E falo muito também o seguinte, Dieguinho, antes de qualquer coisa, de ser dirigente, de ser conselheiro, eu me considero um torcedor do Vasco mesmo. Então, nunca abandonei o Vasco por... se o meu candidato não ganhou, eu não vou a jogo. Não existe isso. E lamento muito que isso hoje eu vejo pessoas que simplesmente não estão lá. E vivi isso, porque os 6 anos do Roberto, eu apoiava o Eurico e vi pessoas lá que ficaram 6 anos sem ir ao clube. Mas só que eu falava, vocês não são Vasco. Vocês não são Vasco, porque não é possível um cara que se diz vascaíno abandonar o clube por questão política. Não dá. Então, graças a Deus, eu sempre tive... Tu não acha que era medo de represália, não? Da galera que era da política? Porque normalmente político frequenta social. A gente sabe que a social vira e mexe da trolha. E na época do Eurico a gente sabe que o negócio... Sim, mas... é uma pergunta, não é afirmação. Tu acha que não é por isso? Não, tinha, porque também você não tinha tantos grupos, né? Você tinha... Ou era contra ele ou a favor dele, né? Era assim. Então, na verdade, quebrou ali quando o Roberto entrou, que, na época, politicamente, as pessoas que assessoravam o Roberto não conseguiram fazer o enfrentamento mesmo. O Roberto, talvez se saísse depois do campeão do Brasil, em 2011, mas ele quis continuar, e aí se perdeu, e aí entregou o clube. Foi a forma do Eurico
voltar, mas até com um discurso diferente, e aí já entra, aí a gente pode até depois conversar, como eu como presidente do Conselho Fiscal na época com ele, e eu digo que a gente, eu tomei algumas posições, a gente toma posição quando tem poder para tomar, né? Senão a gente vai ficar reclamando, na época que o Vasco, eu tenho que tomar uma posição, então eu tenho que tomar uma posição sempre a favor do Vasco. E é isso. Agora, se você reparou, você falou da social. Social hoje está engraçado, que com esse, vendo o sócio-torcedor, a galera que frequenta a social está totalmente diferente. É muito mais torcida. É muito mais torcida. Você vê que a galera da arquibancada puxa uma ola, a social faz a ola. É um outro padrão de sócio. Quem tem ido ali é mais assim, mulher... Família. Mulher que mais molecão vai pra arquibancada. E a rapaziada tá curtindo a arquibancada, que tá um show mesmo. A gente que tá de frente olhando, é um show. Entendeu? É porque agora eu tô sem cabelo, senão eu ia lá tomar um banho de cerveja também, né? Mas me dá um pouco mais de detalhes. Você falou por cima... Que ano mais ou menos que você entra na política? Quem te convenceu? Qual foi o motivo? Não, eu falei, eu entrei na política por causa do meu sogro, que era presidente do CD. Isso aí, em 82 eu já era... Perfeito. 82 foi primeiro mandato de conselheiro. Como conselheiro? Como conselheiro. E com algum cargo efetivo foi a partir de quando? Efetivo foi... Aí vamos lá para o histórico como sócio. Fiz 54 anos de sócio esse ano, 54. Então, em 1988, o Calçada me deu sócio emérito. Sócio emérito em 88. 2003 fui a benemérito e a 2016, grande benemérito. Você vê algumas distâncias, 88, 2003, 2016. Ultimamente aí tinha cara que entrava um mandato de conselheiro, o cara virava benemérito. E foi recente, tá? Então, ou seja, com aquilo para aparelhar um conselho, que não dá, né? E então, minha história de 54 anos de sócio, já tenho a minha medalhinha de 50 anos de sócio, que é um orgulho. E é isso, sempre vivi o Vasco, tanto na parte como torcedor, como sócio, sempre. E por que tu topou apoiar o Eurico nesse período aí que você foi pro Conselho Fiscal? Como é que foi a junção, o porquê da ideia? Na verdade, a minha origem como político do Vasco sempre foi contra o Eurico. Sempre foi contra. Como a gente... lá, em 97, nós apoiamos o Jorge Salgado, que foi o candidato, e um grande grupo que depois veio com ele. Quando o Vasco começou a ganhar tudo lá, e o Eurico era sempre um cara muito inteligente, o que ele foi? Ele pegou e pensou, talvez, as pessoas melhores que fariam oposição a ele, e em 2000 chamou para ser conselheiro, e praticamente era depois do Calçado, era ele, praticamente foi o que comandava o clube. Não existia, assim, aquela oposição, né? Porque também, que foi ruim, porque e o Vasco, dentro do seu estatuto, é um clube que tinha sempre elegia minoria, mas minoria sem articulação não existia, porque muitas vezes eu via o cara colocava 30 conselheiros, chegava no último ano, estava com 8, 7 pessoas, então não evoluía. E naquela época, que eu vou falar aqui, a galera nossa que era contra ele, a gente sempre falava assim, ó, se a gente não pode contra ele, então nós temos que aprender com ele. Se um dia a gente precisar, a gente vai conhecer mais, ter experiência, né? Só que algumas pessoas, um clube de futebol, associação, muita gente se aproxima de ele, infelizmente, por interesses pessoais. Por quê? Um clube gira muita coisa, né? Então, alguém tem um interesse tem uma casa de material de construção, quer vender. Então, sempre tem essa turma que ronda ali, entendeu? Por isso que é bom sempre profissionalizar.
hoje a gente está indo para um nível você é o futebol que foi vendido, né? Mas o custo São Januário está embutido, né, para a SAF, que isso aí é uma coisa muito importante. E essa galera, né? A gente lá em 2000, que foi uma turma que veio acompanhando, voltou, saiu ali do Roberto, 2008. A gente ficou aí acompanhando, eu já era benemérito, fazia parte do conselho. E quando voltamos lá mas aí eu já era benemérito. Quando em 2015, que foi 16, 17, fui convidado para ser presidente do Conselho Fiscal. Trabalhei 30 anos no mercado financeiro, tinha uma ideia de acompanhar. Não, e na verdade eu não queria esse cargo. Nunca foi a vaidade zero. Só que eu dentro do primeiro ano que eu como presidente do Conselho Fiscal, sabia das dificuldades do clube. A gente realmente tinha muitas dificuldades, não tinha certidão, mas aí teve o advento do Profut, que foi em 2015. Aí o Vasco ali conseguiu conciliar as dívidas e tal. Foi um ano ali que deu um respaldo ali ainda financeiramente para o Vasco. Globo dando a luva. A luva, né? Que a luva que não era luva, aquilo era adiantamento, aquilo não era luva. Que luva tu recebe e não tem que repor, mas era adiantamento. Então isso aí foi um dos problemas. Então, 2015, a gente quando eu ainda me reuni com o presidente, vamos tentar fazer melhorar as coisas como foi o seu plano dos seus erros do passado e tal, fazer uma coisa diferente para o Vasco. Naquela época já tinha clube se reestruturando. Se eu te falar aqui, tu vai pensar que é mentira. Mas o orçamento do Vasco era feito da seguinte forma. 4 dias antes, reuniu o presidente com o contador do Vasco. Quanto que é o orçamento do fulano lá? 250. Então o nosso tem que ser 230. É assim, tem que ser 230. Vai vir de onde? Vai pingar dinheiro do céu? Irmão. E anotado lá, Mola Bangu? E aprovado, porra. E aprovado. Mas não podia ter a discrepância, né? E ao mesmo tempo também, chegava na época do balanço. Chegava uma semana antes. Primeiro ano, falei, presidente, vamos trabalhar para um Vasco melhor. 2016. Não, pode deixar que ano que vem, vamos. E aí, cara, Mas quem aprovava essas coisas? Porque assim, vamos lá, o Eurico era o presidente. Mas todo mundo que estava em volta ali tinha suas funções, seu cargo e tinha a oposição para fiscalizar. Se todo mundo caneta e assina, para mim todo mundo está conivente com o que está acontecendo. Não, mas a oposição votava contra, doutor. Mas só que o seguinte, praticamente era... Ele tinha a maioria. Absoluta. Concordo. Absoluta. Mas todo mundo que assinou junto era conivente com o errado que ele mandava fazer. Sim, mas ali aprovava. Então, na verdade, o Conselho Fiscal, que é da minha gestão, foi aprovado só as contas dele em 2015. 2016 e 2017... De 2016, no caso, foi o Conselho Fiscal reprovou, fui eu e o Diego reprovamos, só que o Conselho Deliberativo aprovou. 2017, eu só fui ver as contas dele quando eu virei, eu já não era mais o presidente, eu me mantive membro do Conselho Fiscal como representante do júri no dia da eleição. Então, na verdade, eu fui membro do Conselho Fiscal que eu queria ver as contas de 17, que também fui voto vencido, né? Que ali eu que fui eleito pela oposição, teoricamente, que aqui falava mais alto, quando houve aquele problema da identidade Vasco com Campelo, com 3 meses de gestão, eles brigam, os dois que era a situação no Conselho Fiscal viram oposição, e eu também ali não tinha assim compromisso com a Sempre Vasco, eu
procurei o presidente Campelo, ele é testemunha, você pode... Falei, ó, a partir de agora eu tô aqui pela instituição. Porque, cara, se tem, olha, veja como seria fácil. Os caras que eram dois da situação, eu sou da oposição. Se eu junto com eles, meu irmão, acabou para ele. E ele passou a gestão dele 2 vezes, sendo... A gente no conselho uma vez não caiu por 4 votos. Tem até uma foto lá histórica lá que eu fiquei na porta, que eu conheci a galera, conhecendo quem que estava, para ficar aquele voto contado. Então, a gente tive que tomar uma posição, nada, principalmente também, que eu já falei algumas vezes, quando aquela famosa urna 7, comecei a ver o Vasco, para você ter ideia, tinha de 20 a 25 sócios por mês. 20 a 25 sócios por mês. Porque o Eurico nunca foi favorável a essa coisa de sócio e tal. Sempre queria mais fácil manter o curral 3 pequeno. 3 mil e tal para controlar. 20 a 25 sócios por mês. O Vasco caindo. Em 2015, para 16, né? O Vasco... E aí passa novembro, 700 e tantos sócios. Dezembro, 800 e tantos sócios. Janeiro, 16, mais 700 e tantos sócios. Aí passa no Conselho Fiscal. Eu, juntar lá, cadê o dinheiro? Não tem o dinheiro. Quero a famosa atualização no computador. Né? Que se esse HD fosse aberto, muitas coisas iam aparecer, que foi a famosa urna 7 lá, que a gente trabalhou, começou ali no Conselho Fiscal, comigo e com o Diego. Eu simplesmente fui para uma reunião com ele, com o Marco Antônio, e muito claro, e muito claramente falei, olha só, isso aqui é o quê? Para eu fechar o olho? Vai colocar sem vaselina mesmo? Como é que é a história? O que é que eu tenho que fazer? Cara, e aí e outras coisas mais, que muitas coisas está lá, escrito, documentado, mas o Conselho Deliberativo aprovou, está lá, está aprovado. Hoje e funcionava assim, né? Mas eu, dentro da minha posição, e ali começou, na verdade, muita coisa ali comigo, porque eu sofri uma pressão para renunciar, eu falava, não vou renunciar, mas, na verdade, ele me respeitava, eu respeitava ele, eu acho que ele foi um cara que tem o nome dele no Vasco, isso aí é inegável, sempre foi um cara super inteligente, teve grandes coisas, mas teve suas falhas também, como toda pessoa, teve suas falhas. Se foi mais ou menos, acho que aí depois a história vai dizer, né? Muita gente diz que os títulos são dele, mas não. Mas o título, na verdade, a gestão é do presidente Calçada. Não é isso? O Eurico, infelizmente, como presidente, só ganhou 2 cariocas. Não é isso? E fez, na minha opinião, já teve 2 grandes falhas. 2 grandes falhas. Projeto Nations Bank, onde, para mim, ali, o Vasco perdeu a grande chance. Hoje a gente está falando em revitalização do CT e tal. A gente teria condições naquela época, de se fazer um CT maravilhoso, para base e tudo. Megalomaníaco botou na cabeça que tinha que botar a Cruz de Malta na bunda do Vitor Belfort lutando no Japão, outro... E o que nós ganhamos com aquilo? Fomos para a Olimpíada, fizemos. Até foi uma Olimpíada que foi fracasso. Perdemos uma oportunidade, não só ganhamos um título, mas perdemos uma oportunidade. E aquela insanidade de brigar com o poderoso do SBT, que na época ninguém sabia, realmente ninguém sabia. Óbvio que todo mundo achou do cacete. Sacaneamos a Globo. Tu vai sacanear a Globo, que manda no futebol. Tua maior receita. Maior receita, que você já tem comprometimento de... que funcionava muito assim. E ainda o Vasco tem receita antecipada de 2024, doutor. Porque os presidentes que vinham e vai. Ali, tá apertado. Vai lá, chora na... Você viu agora, recente aí,
dívida com a federação, CBF. dívida com a CBF. Zero da gestão do Salgado. Zero. Porque ia lá, pegava aí, pô, diminui quando tiver na cota da Copa do Brasil, com a CBF, vai. E aí, cara, chega uma hora que estoura. Então a gente pagou muito esse processo aí de se você pegar, são os 20 anos que a gente ficou apertado e apequenado, pô. Não teve como. E o futebol já começou a mudar, né, a nível de gestão, ali, mudando 2013, 2014 e tal, e a gente apertado, porra. Apertado e aí, cara, não tem 4 rebaixamentos e mais uma permanência do nada. A gente, infelizmente, pagou pelos erros do passado. Por quê? Ano passado não podia ter caído? Não podia. Mas só que o seguinte, antigamente você caía, a tua receita era da Série A. E quem assumia não queria saber, porra, tem que subir. Vamos na receita da Série A, você está jogando a Série B com a receita da Série A. Quando mudou, você cai, mas recebe receita de Série B, aperta. Aí você não tem como fazer time. E tem que mudar. Então, por isso que aí a gente já vem pro... Ficou apertado, irmão. Não tem como. É bonito dizer que a associação, porra, não tinha como vender. Cara, futebol é profissional. Futebol é profissional. O empresário vai investir. É óbvio que ninguém está dizendo que o cara não vai querer ter o lucro. Só que, pô, a preocupação com a base. Os nossos grandes jogadores da base saíram tudo a preço de banana, irmão. Todos eles que estão fora lá hoje, tudo saiu a preço de banana e vendia 20 dias depois não tinha mais dinheiro, que já era para cobrir os rombos que estavam apertados. Então, vamos lá, o exemplo, o Andrei hoje, tu acha que se não tiver, ele vai renovar? Se não tivesse 777, ele renovaria? Você já teria sido vendido, irmão. Entendeu? E é isso. Então foi posicionamento, muita coisa mudou. Então, praticamente, acabando o meu mandato em 23, vão ser 9 anos de muita intensidade a nível de participação, porque foram 3 anos de presidência do Conselho Fiscal, 3 anos como membro do Conselho Fiscal, mas enfrentando muita coisa, porque até na gestão do Campelo houve lá, que tinha o Roberto Monteiro, o Edmilson, né? Conselho Fiscal, CD, o Mussa isolado, né? O Mussa isolado, o Campelo também começou a ficar, e o Benemérito. Então eram 3 poderes, que era o Benemérito, o Fiscal e o Deliberativo, ali guerreando. Então, mas eu estava lá no meio. E, por exemplo, nas diretas lá com o Mussa, eu ajudei muito. Porra, a gente ia para a reunião da junta na época da eleição, cara. A última lá, porra, nós fizemos 2 atas. Uma eu assinei, eu e Mussa, e o Edmilson e o Rafael Holanda assinaram outra. Pra tu ver o nível que era. Ó, a porra da reunião acaba aqui. Que não chegava, porque era... Pô, o cara chegou no último dia lá da eleição, lá impugnando 1.800 sócios num dia. Pô, são coisas de bastidor de política que é chato até de falar, viu, Dieguinho? Até por isso que cansa, mas eu acho que às vezes é bom, porque eu tenho certeza que muita coisa que eu tô falando aqui você não tinha nem ideia. Sim, sim. Otto, eu sou favorável à vinda da SAF justamente por toda essa bagunça, desculpa até o termo meio forte, essa suruba que é a política do Vasco. Sim, você relatou meio sem pausa, emendando um assunto no outro, mas você falou aqui da fraude da eleição da última que o Eurico participou da Urna 7, você citou a divisão que teve da sua saída da gestão do Eurico para entrar na do Campelo. O Campelo, para mim, ele não pode reclamar de nada do que ele viveu. Em que sentido? Tem um ditado popular que eu acho que é muito correto, o que começa errado, acaba errado. Sim. Eu acho que o Júlio ganhou a eleição, a forma como ele entrou foi muito errado,
E aí você parte do princípio de que começa errado, meu irmão. Tu vai passar 3 anos ali de guerra. E aí qual é o problema? É diferente que ali é um clube de futebol, a gente subentenderia que por ser vascaíno, mesmo puto com a sacanagem, não vamos fazer nada para prejudicar o clube. Mas revoltado com a forma como o Campelo entrou, entra o que você falou, os interesses pessoais acima do interesse do clube. E tem aquela frase polêmica e forte do Roberto Monteiro: quem me entregar a cabeça do Salazar. Então você vê que o Vasco caminhou para esse enfrentamento pessoal. E eu nesse dia da eleição, né, que o Júlio deveria ser, concordo plenamente, independente de qualquer coisa, ele, naquela eleição, até porque a gente se fala nisso, pode misturar para essa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falando dele com o Eurico, 2018, que é que o Campelo assume. Que aí que foi a... Mas aquela ali, na interna, já se falava... Eu tenho até, naquela época, eu participava de muitos grupos. Hoje não. Mas eu até antes da eleição, efetivamente, na Lagoa, tem uns 10 dias antes, eu faço um áudio, que eu fazia muito áudio, eu falava o que ia acontecer. Porra, no dia seguinte, o Roberto Monteiro me liga: porra, tu não tem vergonha não, rapaz, tu tá lançando coisa aí. Eu falei: ô, rapaz, tu vai contar cascata pra quê? Porra, pra cima de mim, que, pô, eu sou cascudo. Eu antecipei aquele golpe. E, porra, e aconteceu. E, pra mim, mais recente, e concordo plenamente contigo, e eu falei pra muita gente ali, falei: ó, o que aconteceu hoje aqui é uma coisa muito forte e o Vasco vai pagar por isso. Porra, o cara que não era o Campelo eleito presidente, a turma gritando o nome do Eurico. Concordo plenamente contigo. Isso aí É verdade de que o Campelo negociou com o Eurico para ele entrar? E assim, eu quero te ouvir porque você era integrante da parada na época lá. Muito se dizia externamente de que o Eurico escolheu para quem perder, porque ele tinha uma rivalidade muito forte com o Júlio naquele momento. Sim. E para muita gente o Júlio, ele não soube se articular politicamente quando ele vai para dar entrevista. Eu sou o presidente já naquele rolê. Ele ali, olha ali, aquilo ali, ele foi infantil da parte dele. Concordo. Foi infantil. Só que foi a deixa o Eurico malandramente, tá certo? Junto com o Roberto Monteiro, que já existia essa conversa. Vamos lá. Qual era o grande problema? Ganha o Júlio com a turma dele. Ele ia entrar pesado porque as contas do Eurico de 2017, que era da minha competência, só ia ser julgado em 18. Tava solta. Não, o que eu digo era um negócio bem errado mesmo. E tava solta. Ganha o Júlio com a turma dele. Ele ia delatar as merda tudo. Então, infelizmente, aí por outros interesses, fazem esse acordo, que já existia, que eu tô te falando, essa conversa. Antes da eleição até. Antes da eleição. Então tu já sabia que o Júlio já nascia morto ali para aquela eleição. Porque, na verdade, para quem não lembra, a composição daquilo ali é o seguinte, isso eu acho errado também. 60-60, amigo, olha só, ele 60-60 no conselho. Não, mas eu vou voltar antes disso até. Eu lembro muito claramente a cobertura daquilo, ouvindo no rádio na Tupi. Tinha na época o Horta concorrendo, tinha o Júlio, mais atrás o Campelo era candidato, ele abre e junta com o Júlio, porque tinha o entendimento que esses grupos fragmentados não tinham condição de ganhar do Eurico sozinho. Teria que se juntar as chapas para tentar juntar os votos para ganhar o Eurico na urna. Perfeito? Sim. Inclusive, no dia da eleição, vai a chapa do Júlio, que é o Júlio candidato e o Campelo vice. O Horta ainda era candidato. Tanto que ele pede para os eleitores dele passar o voto durante. Não. Ali quem... Eu ali posso falar que eu fui o grande articulador junto com... Porque, na verdade, ali, a minha, eu não queria que o Eurico continuasse. Tá certo? Voltando um pouquinho, eu lá atrás falei pro Júlio que o Júlio, se ele vem sozinho naquela... Ele não ganha. Não, ganha.
Tu acha que ganha? Por sócio ele ganhava. Uhum. Ele ganharia no sócio. Ganharia no sócio, sim. Mas aí ele teria que ter uma chapa pura dele. Ele teria que ter uma chapa pura. Pra ele não tomar essa banda que ele tomou lá na frente. Lógico. Uhum. Quando ele saiu, e aí foi numa reunião de conselho deliberativo, que foi, eles iam anunciar a união, que era o verde com o amarelo. Uhum. E eu chamei ele, e tenho testemunha, Ricardo Figueiredo, que até hoje, chamei ele e falei, cara, tu vai tomar um balão. Como é que tu vai dar 60 cadeiras pro Roberto Monteiro, cara? Tu tá doido? Porque, cara, na política, ou o cara faz a chapa dele pura. Para ele, seria com 120, eu acho que ele ganharia com sócio. Ele seria o cara. Ele teria tempo para trabalhar ali e ele ganharia. Só que quando ele fez isso, aí que era a certeza da vitória, e qual foi o acordo? Ele presidente, Campelo vice. Só que com aquela história que agora de jogador, qual foi a desculpa do Campelo? Ah, não, demos. Então a banda lá lutou, foi negociar sozinho. Isso. E aí, porra, aí esse grupo, 3 meses depois, rompe. Que, na verdade, eu digo, o que acontece? A identidade Vasco era que comandava. O Campelo era um funcionário do Vasco, médico, muitos anos, não tinha vivência política nenhuma, e ele, ali, a chapa forte era quem comandava era o Roberto. Para tu ter ideia, ele tinha 13 vice-presidentes. 13 da chapa dele. E o que acontece? Quando eles brigaram, o Roberto fez a reunião lá com a turma dele, pediu para a turma, ó, todo mundo vai pedir demissão. E todos, lembra que os 13 pediram demissão, fizeram o coletivo e tudo, mas que nós vamos cortar a cabeça do Campelo, que foi a frase do Salazar. Entendeu? E ali começou, cara. Só que o Campelo também foi inteligente. Quando ele viu que ele era o presidente, mas os caras que estavam comandando o clube todo, cara. E aí romperam, mas, porra, tu imagina, o cara já começa errado, como você falou, aí 3 meses depois já dá errado, mais ainda, e fica a guerra. E só pra gente não passar sem frisar essa parte que eu acho importante. Houve, então, um acordão de fato mesmo com o Eurico ali. Sim. E ali especificamente, o que era o grande problema? A aprovação das contas do Eurico. Entendi. Ele tirou a presidência do Júlio pra aprova minhas contas lá, não quero nada, só aprova minhas contas e eu também não vou perder pra ele, porque tinha uma briga feia deles, ele falava que o Júlio era um desempregado, tinha aquela treta entre os dois lá. E ali nós fomos aí, eu, na verdade, fui eu só que votei contra, tá certo? Aí o Edmilson e tal, mas só que eu lá fiz todo o levantamento e as coisas que tinham tá lá documentado no clube. Só que o Conselho Deliberativo aprovou a responsabilidade de quem aprova. Então, eu tenho, aí você está falando, então eu venho muito ativo nisso aí. E agora, com a questão da Mais Vasco, que foi escolhido por causa até do que minha vivência de eleição, de tudo, ó, eu tenho o cargo de presidente da Assembleia Geral e tenho, Dieguinho, uma grande, isso aí você pode até fazer pesquisa, não dá na palma da mão, tá? São poucos homens que têm 2 cargos de poder no Vasco, e eu sou um deles. Tá. Otto, eu queria até aproveitar agora para você dar a sua opinião do que tu acha da gestão do Salgado. Apesar de ser parte integrante como presidente da Assembleia Geral, qual é a tua visão? Tu acha que a gestão dele é boa, é ruim? Não, olha só, o clube como um todo, teve coisas que andou. O marketing, eu estou falando em comparação ao que a gente tinha, tá certo? O marketing andou, a parte contábil, balanço financeiro, isso tudo andou. A gente pecou, ele pecou, ninguém tem isso, que também assumiu também para ele, o primeiro ano confiou muito no Pássaro, deu pleno poderes para ele. Muita gente acha que internamente, por exemplo, tem as conversas e a gente cobra, e ali ele realmente se convenceu que o Pássaro era o homem
o homem, super-homem, entendeu? Só que ele é um cara capacitado e tal, mas não tinha vivência do futebol. Então, naquele ano especificamente, você deu sinais várias vezes que tinha que mudar a rota. E não foi mudado. Então, futebol foi falho, muito falho, e acabou acontecendo a queda. Isso aí ninguém vai negar. E teve, e daria, se fosse mudado. O próprio Salgado não era uma pessoa assim de acompanhar o time, porque quando eu acho até que tem que ter a figura de pelo menos um dirigente dentro de uma delegação. Um amador. Sim, porque o cara tem que ver um representante do clube. Não é para chegar lá, dar pitaco, escalar, não é nada disso. Mas tem que ter essa... O Salgado só começou a viajar no segundo turno. Até que perdemos lá do Operário, depois teve uma reunião, que depois que veio o Nenê, e essa foi uma reunião até que eu participei, que os poderes não participam da reunião da diretoria administrativa. A gente não faz parte e não... O Eurico até... Nisso não, ele convidava os poderes para participar, mas a gente não participava. E nessa, por acaso, a gente participou, eu até que liguei para ele e falei, gostaria de participar, convoquei o João Marco e o Fonseca, nós participamos. E tinham situações ali, o Nenê estava para sair do Fluminense, e até foi para o Vasco. Então a gente falhou no futebol. E o clube como um todo manda o que manda, o carro-chefe. Futebol, meu amigo. Se o futebol vai bem, pode estar mó merda as outras coisas que todo mundo acha do cacete. Não, e o futebol impulsiona também os números para as outras cidades. Sim. Então, pegou tem muita gente que critica, né, que sabia da situação que o clube se encontrava. Mas, cara, quando tu senta lá, e, no primeiro dia tu tem que começar... No meu tempo todo de Vasco, foi o único presidente que eu vi pegar trintinha do bolso e botar. Ele tem para botar? Tem. É obrigado a botar? Não. Mas, algumas situações, o cara... Então, eu não tenho dúvida, nunca vou dizer que não. Fui um dos responsáveis para ele ser o presidente do Vasco. Por quê? O que foi a Mais Vasco? Eram vários grupos, né? Porque nessa... divisão uma dissidência era sempre Vasco, não é? Não, tinha também a confraria, que era do Vitor Roma, também. Mas tinha lá vários grupos, mas, um grupo só. Você não elege. Então, e eu, particularmente também, falei, gente, acabou a eleição, esquece Mais Vasco, esquece grupos. São conselheiros do Vasco. Aí, você... Um dos grandes problemas da política é quando as pessoas acham que o seu grupo é maior que o Vasco. E não existe isso. O Vasco, que é a nossa paixão, é o maior. Então o cara começa a achar que o grupo tal, começa a fazer notinha. Notinha. Não existe, não dá certo. Então, ele teve lá, teve coisas na administração que andou até para... O Salgado é um cara de 74 anos, bem de vida pra caceta. Ele hoje estava com uma vida tranquilíssima, quando esses grupos não tinham, na verdade, um nome com respaldo. Então, foi um convencimento para ele ser presidente. Por quê? Ele, se fosse pensar com a razão, ele não seria. Só que a paixão dele, ele tinha um sonho de ser presidente do Vasco. E ele topou o desafio. E ele pode, realmente, com tudo isso que aconteceu, a gestão dele, ano que vem, pode ser muito melhor e deixar um clube encaminhado, bem encaminhado. Agora, aquele negócio, futebol é que manda. Se a gente, hoje, por exemplo, a gente tem uma obrigação, é a obrigação subir. Isso aí ninguém... Acontece hoje a gente tem 11 batalhas aí para frente. Podíamos estar melhor. Não estamos, porque demos bobeira para caramba. E a Série B, se você pegar o Vasco, não deve nada a ninguém. E o nosso plantel é obrigação subir mesmo.
E a questão do futebol é que manda. Então não adianta, as pessoas ficam sempre cobrando. Porque, porra, não fez isso, não fez aquilo. Só que agora, esse ano, especificamente com a questão da SAF, teve todo um processo, né, de trabalho que demandou um tempo grande. Eu acho que acaba, no final, vamos esperar o 2023, mas eu acho que a gestão dele como um todo vai ser positiva. Eu, na minha opinião, até aqui, como você falou, a gestão não acabou em CR23. Esportivamente falando, eu acho Salgado o pior presidente da história do Vasco. Esportivamente falando. Ele pega as rodadas finais do Brasileiro de 20 num time montado pelo Campelo, ou que tinha que estava ali, vem o Luxemburgo, não dá jeito, o time cai. Digamos que ele tem, sei lá, 10% naquele rebaixamento ali. Aí vem 21. A maior vergonha da história do Vasco. É o segundo clube grande que comete a pachorra de cair e não subir, é na gestão dele. E esse ano a gente tá com essa Série B claudicante, ao ponto de estar 11 rodadas para acabar o campeonato, e a gente ainda tá naquelas sobe, Sim, não mas sobe. A gente, na verdade, na Série B, a gente, na verdade, em 2016, você devia estar no Maracanã. Sim, claro. A gente tava lá, pô. Começamos o início do jogo, a gente tava fora, né? Só que lá o nosso concorrente lá começou a perder e o Thales meteu o gol. E não foi. Vai sair perdendo e vira o jogo. Exatamente. A gente não foi assim fácil também. Já vinha. Série B tranquila do Vasco só foi a primeira. Na análise esportiva, a gente, óbvio que ficou devendo. Óbvio. Isso aí não tenha dúvida. O principal também pode até esse ano. A gente era para estar muito mais tranquilo. Se você pegar o que tem o time do Cruzeiro diferente do Vasco. E tem um contraponto, a gente pode começar a falar de SAF agora. Eu, na minha opinião, eu acho que foi um erro conduzir esse processo de SAF com a temporada em andamento. Eu acharia mais minha opinião, aí você pontua. Eu acharia mais inteligente a gente discutir isso depois do campeonato. Eu acho que a SAF, ela é positiva, ela precisava vir, também não via outro caminho pro Vasco, mas eu acho que, e talvez pode ter interferido de alguma forma também, porque muitas decisões você precisava tomar e a SAF trazia instabilidade. O Zé Ricardo, eu acredito que topou a proposta, porque ele sabia que tudo que se falava é que quando chegasse a 777, ele ia dar linha na pipa. O Vasco, igual no momento quando o Zé sai, traz quem? Porque o processo acabou levando um tempo até maior pela judicialização, mas você, cara, contrata um cara com mandato tampão pra quando a 777 assumir e mandar embora, quem vai topar? Traz um medalhão, mas e se a 777 não passar o Vasco, não tem condição de bancar o salário do medalhão. Então eu acho que esse processo sendo no meio da temporada, trouxe ele... Mas bom, primeiro, aí a gente volta um pouquinho. Tinha um problema financeiro. Sim. Então a primeira questão foi do empréstimo ponte, 70 milhões, que era necessário. Né? Só um parênteses aqui. E se não tivesse existido a lei, não tivesse a possibilidade de vir a SAF dos 70? E a gestão ia fazer o quê? Partindo do pressuposto daquela conversa que a gente teve alguns minutos atrás também. Quando alguém se candidata à presidência, e eu lembro muito bem, a lei não existia também, o Salgado sempre falava, não, aqui a gente precisa de clube empresa não, a gente tem um projeto para, como no modelo associativo, tocar o clube. Então, às vezes, isso incomoda um pouco o torcedor, por quê? Eu sei que a lei é nova e ela caiu no colo, acho que se fosse o Leven lá ele ia olhar, se fosse o Sérgio Frias ele ia olhar, o Júlio ele ia olhar, acho que todo mundo convergeria para a SAF de qualquer forma. Mas eu acho que usar o argumento de que sem a injeção do capital ali da SAF no meio da temporada não tinha o que fazer, então ele assumiu, foi para uma eleição dizendo que em 2 anos só ele conseguia gerir o clube. Na verdade, eu acho que soa como argumento para vender. Na verdade, a queda, aquele 10% que você botou, ele não contava. Porque ele tinha conversas com parceiros de mercado e tudo, e ele naquele momento, o dele seria 25 milhões de aporte, só que naquele momento não contavam com a queda da Série B. E ali mudou muita coisa, porque uma coisa é o cara topar investir num clube na Série A, outra coisa é o cara investir o mesmo montante num clube da Série B. Então ali
começou o planejamento dele, do pessoal das finanças, começou a ruir ali. Entendeu? E a questão da SAF no meio, não tinha como. Você vinha num processo, né? O que poderia ter sido mais cedo. Mais cedo, sim, porque aí você acompanha aí quantas vezes teve de atraso e tudo, e birrinha, a galera que não queria, a SAF já brigou muito, que já via que seria uma realidade, e ficaram dentro de uma coisa. Então fechou a janela, que teria lá a questão de uma possível contratação, não foi possível, e agora, e pelos números também que a gente vinha, né? A gente veio apertar agora, né? A gente estava com 10 pontos. Então, eu acho que isso aí deu aquela acalmada. Não, vamos... A gente apertou agora, né? Fomos pro jogo com o Guarani com diferença de 1 ponto, que agora estamos com 4. E que foi o sinal de alerta que tem que estar ligado. E daqui para frente tem que estar ligado mesmo, direto. Não pode tem mais margem pra errar, não. Não pode Estamos no limite. Estamos no limite. A gente tem uma rodada de brinde. É isso. Isso aí. E não pode bobear. E a nossa performance independente, o segundo turno a gente tá com... Melhorou, não vi, mas 33,3 de performance. O Vasco, pela campanha do retorno, era o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Sim, exatamente. Você não tem como. Você não pode fazer tão assim, em casa, que a gente entregou também alguns empatezinhos aí que não era necessário, mas faz parte, mas a gente também tinha que beliscar fora, né? As últimas... 5 derrotas seguidas. Exatamente. Então, isso aí tem o peso, né? Isso aí tem o peso. Agora, isso aí não tem a dúvida, cara. É o que eu tô te falando. Se o futebol correspondesse, eu acho que muita coisa que ele é criticado, ele não Cara, não seria. Um bom ponto. Deu um estalo aqui de uma coisa que você falou e eu vou voltar um pouquinho para trás. O Campelo, no período dele como presidente, ele também centralizou o futebol na mão dele. Sim. E, inclusive, tem uma entrevista que o Fred Lopes me concede em 2019, que ele fala que o motivo dele ter aberto com a gestão do Campelo, palavras do Fred Lopes, tá? De que o Campelo negociou a venda do Paulinho a portas fechadas à margem de todo mundo. Ele achava aquilo inconcebível e aí ele entregou o mandato dele e saiu fora do Vasco. Até ameaçou não. Ia colocar a candidatura dele pela Avante, né? E acabou desistindo. Enfim. Depois ele apoiou o Campelo, doutor. Que eu achei estranho também. Agora ele se afastou da política, mas ele acabou no final... E é um cara muito bacana, eu gosto do Fred, um cara gente boníssima. Sim, mas... E aí só pra te passar a minha linha de raciocínio. Eu já ouvi do Fred isso, e o Campelo realmente, ele acabou com o cargo de vice-presidente de futebol, que o Vasco, ele trouxe já no finalzinho, trouxe o Zé do Táxi de volta, o Zé Luiz Manuel, mas na gestão dele, Zé Luiz Moreira, perdão, na gestão dele, ele meio que acabou com o vice-presidente de futebol e o Salgado também. E você mesmo disse que o primeiro ano dele, ele se fechou com um pássaro e blindou o clube do resto. Por que você acha que acontece no Vasco? Porque o Salgado especificamente, ele não via ninguém dentro ali com poder, né, de vice-futebol. Para ser... Com competência para ser o VP de futebol. Na verdade, vamos ser claro, a linha do Vasco, sempre do passado, sempre achava que o VP de futebol teria que ser um homem com dinheiro para poder, num socorro, como o Zé Luiz fez muitas vezes. Por isso que ele foi VP de futebol algumas vezes, né? Até porque, se você pegar o histórico dele como VP de futebol, é ruim. Entendeu? Sim. Bem ruim. Mas foi um cara que sempre socorreu financeiramente o clube. Então vinha nessa linha. E o Salgado, para mim, é errado, tá? Você botou... Porque, cara, olha só, o presidente, ou ele tem que acompanhar de perto, né? Acompanhar, ou ter uma pessoa da confiança dele para ser
o elo, né, entre o administrativo e o exatamente. E naquela oportunidade lá, até que a gente lá, naquele ano que a gente caiu, eu falei, cara, falta alguém, porque o Pássaro tinha todos os poderes, mas ele não era do campo. E também não era um cara que conhecia o clube. Então tinha que ter alguém ali para falar a língua do jogador, entendeu? Para falar a língua do jogador. Eu não conheço o trabalho assim, mas o Ricardo Rocha, por exemplo, que tinha que ser alguém ali cara de brilho ali, porra, para puxar o jogador, que muitas vezes tem que ter, cara. Tem que ter. O jogador, você vê algumas situações que, porra, o cara parece que entra fora de sintonia, cara. E não pode, porra. Ele aí tem que estar 100% ligado, desde o início do jogo, porra. Entendeu? E aí foi o que eu te perguntei. Então, na tua opinião... Aí tá, você falou do Salgado e do Campelo. Por que tu acha que ele centralizou na mão dele? Porque também não tinha ninguém. Foi só no final que ele botou o Zé Luiz. Quando precisou de um dinheiro para socorrer salário atrasado, diga-se de passagem. Exatamente. Você vê que a escolha não é por competência técnica, é por algum interesse. O Dieguinho, a verdade é o seguinte, o futebol sempre foi futebol, né? Sempre foi o grande brinquedo. Então todo mundo quer estar perto do futebol, né? Então, na verdade, o presidente, né, se preocupa porque ninguém xinga vice-presidente, né? Todo mundo xinga o presidente, né? Quando não dá certo, é o presidente que é... Mas não tem como o cara, num clube, comandar tudo, não tem como. O Campelo foi centralizador e eu acho que o Salgado também. Com o futebol também. Também. O Salgado até, na verdade, é o seguinte, ele confiou demais em quem ele botou. E aí era o que o... Mas eram os dois. E o tal do comitê do futebol, com todo respeito, bizarro. Botaram uma galera lá que não tem nada a ver com bola. Acho que era mais só pra falar que existia. E era um negócio bem bizarro. É verdade, o comitê não existia. É bizarro. Era só para... Aquilo ali foi uma para acalmar politicamente os grupos que cobravam. Então vamos fazer um comitê, mas sem peso nenhum. E aí você vê como é que as coisas são feitas de certa forma para atender o interesse de um, do outro. Pô, vamos dar uma cala-boca na galera ali que tá reclamando. E eu acho que a SAF vem para acabar com esse amadorismo bizarro que existia dentro do Vasco da Gama. Graças a Deus e eu acho que o futuro, né? Vamos falar aqui do futuro. Eu acho que tende a essa guerra, né? Dar uma acalmada. Também não sou aquele cara que diz que vai acabar a associação. Não tem nada a ver. A associação tem que estar de pé, tem seu sócio estatutário. A gente tem agora condições com as contas lá, com as certidões, tão sonhado o basquete, tudo, você tem condição de captar. Então, vai ter os royalties das vendas, a tradição do clube tá mantida. A gente tem, o custo de São Januário está embutido para a SAF. Você tem duas sedes maravilhosas, que é a Lagoa e o Calabouço, que é uma sede que precisa ser explorada. Porque, na verdade, Dieguinho, o São Januário é um estádio, né? É um estádio. As atividades ali não tem atividade social. Você não tem atividade social. Tem uma piscina no fundo. Não, a piscina, mas não é. Para atividade hoje para atleta. Atleta. Escolinha de futebol, não é sócio lá. Não tem. Tu tem horário lá para você até fazer a quadra de tênis. A quadra de tênis é a única coisa que tem lá. E tem gente que usa? Pô, meia dúzia de sócio lá que usa e se falar que vai acabar, os velhinhos lá infartam. E agora, vamos falar um pouco de São Januário, porque assim, foi a primeira vez que eu fui num camarote no Vasco, foi ontem. Mandar um abraço pra galera do Vasco BMG, que é patrocinador oficial do Vasco, me convidou. E no final eu também tenho um relacionamento bom com a galera da Vral, tava indo embora, a galera me agarrou e me levou pra lá. Tive até o prazer de conversar com o Casimiro um tempão ontem. E, cara, ontem ficou eu, o Casimiro e o pai do Casimiro conversando acho que umas meia hora.
E é triste, cara, você vê algumas situações em São Januário, porque, por exemplo, pra quem não conhece, eu fui a primeira vez nos camarotes. É horrível. É horrível. É horrível. Tinha um cano pro lado de fora amarrado com corda. Você vê as paredes tudo descascando com reboco. Gente, não dá nem pra, com todo respeito, não dá nem pra chamar de camarote. É horrível. É um puxadinho ali. É horrível. São Januário, assim, tá... Mas precisa, doutor, olha só, olha aqui. Aí vamos lá a parte da social, né? Uhum. O teto lá foi todo restaurado, cara, porque aquilo ali estava com risco de cair. Então, a obra ali foi feita até lá aquela área VIP lá. Então, um estádio, 1927. Vai fazer 100 anos daqui a 4 anos. 1927. Você teve momentos e ali você tem que ter manutenção sempre. Toda a administração, toda a gestão, todo presidente que está 3 anos teria que estar fazendo algo. E muitas vezes, com a falta de dinheiro, não tinha. Então, ali a questão de dar uma... Não sou favorável por derruba São Januário. A gente tem que modernizar ele, tem projetos bons para isso. Eu manteria a fachada só. Sim, mas, por exemplo, esse camarote aí que você foi, aquilo não existe. Não, aquilo não existe, tem que fazer em outro estilo. De chamar aquilo ali de camarote é vergonhoso. Concordo. Podia dar até um outro nome. Ali podia ser a área VIP. Volta pra ser arquibancada, aquilo ali, e ali vira uma área VIP, porque basicamente é isso, cara. A gente não pode perder, né, o charme ali de São Januário. Então tem projetos bons, mas também, para qualquer coisa em São Januário, o poder público tem que ajudar, porque você tem a dificuldade de acesso. Né? Você vê que com 20 mil pessoas, você já tem uma dificuldade para chegar, uma dificuldade para sair. Eu tenho uma opinião bem polêmica. Eu não sou engenheiro, eu não entendo de urbanismo, não é meu rolê, eu sou a pessoa zero indicada. Vou falar como consumidor. Tô em São Januário todos os jogos, assim como você. Com 20 mil pessoas, você sabe que você anda bem ali. Tá quase impossível andar na rua. Não tô falando chegar e sair de carro, não. Pra você ir lá pegar o churrasquinho, cerveja, ou ir na Mega Loja e voltar, tem hora que ir embora você não vai pra frente e nem pra trás. Isso com 20 mil. Como é que vai aumentar a capacidade pra fazer um estádio de 40 mil, 45 ali, e essa galera toda entrar e sair? Eu não sei. Porque na verdade, Edinho, o que acontece? Ali não dá pra aumentar a rua. Não dá, mas a galera também fica porque dentro de São Januário, tu vai beber uma cerveja, é 12. E quase não tem lugar também pra comprar. Então, mas você tá aí, todo mundo quer entrar quase na hora do jogo, né? E dá o tumulto mesmo. Tumulto. E relato com esse tumulto... Começou a ter furto de telefone. Exatamente, que não tinha. Eu vou te contar uma situação. Eu desenvolvi um negócio chamado agorafobia na estreia da Série B, Vasco e Vila Nova. Tem acontecido com frequência, além dos furtos que começaram a ter, a galera deixa pra entrar em cima da hora, acho até que é mal distribuída os portões. Tem um portão, por exemplo, lá que é para gratuidade, cara, deu uma hora que não entra ninguém e não liberam pra escoar a galera. Enfim, chega uma certa hora, e aquele jogo foi 7 da noite. Acho também um crime jogo São Januário 7 da noite. Até pelo urbanismo que a gente comentou aqui. Mas aí não é a gente... Eu sei, é a televisão, é a CBF, perfeito. Então qual é o rolê? Quem chega em cima da hora, eu sempre me programo pra chegar antes. Mas às vezes dá algum azar, chegou em cima da hora, irmão. Aí começa aquela fila enorme pra você entrar naqueles curraizinhos apertados e fazer o zigue-zague. E vira e mexe, a PM trava. Que não entra uma penada e não sai. O jogo vai começar. E aí começa o tal do vamos invadir. E aí fica aquela pressão, xingando a PM. E aí, nesse dia, chegou um momento que eu dei o azar que as pessoas que estavam ao meu redor eram mais altas do que eu. E eu comecei a ficar com dificuldade de respirar. E a galera gritando, vamos me invadir. Eu tentei voltar, porque eu falei, isso vai dar merda. Não conseguia. Pra frente também não andava, a gente ficou parado um tempão. E a multidão foi só chegando e apertando. Falei, cara, eu vou morrer. Comecei a ter um ataque de pânico, tentando sair.
E tem um menino que me puxa. Eu falei, cara, eu tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. E pra minha raiva na hora, mas pra minha sorte depois, foi a hora que a polícia sentou gás de pimenta, e aí deu aquele estourão de boiada. Eu fiquei puto, porque eu fiquei lacrimejando e tossindo um tempão. Mas se não é o gás de pimenta, talvez eu teria morrido, tido um troço ali. E desde esse dia, esse episódio me traumatizou. E eu desenvolvi fobia de estar em meio de multidão. Vasco e Grêmio. Eu tive um ataque também, porque na hora que eu cheguei ele pra entrar, tava aquela galera chegando, apertando. Eu falei, cara, meu medo era entrar pra fila, de algum momento travar. Eu não entro mais no 9, pulei pro 5, mas com medo disso. Eu desenvolvi essa fobia. Então, assim, tem muito relato de gente que já se machucou. Nesse dia, o Danessa foi levar a namorada dele, deu porradaria lá com a polícia e tal. A galera desistiu. Então, assim, a gente tem um problema muito grave hoje em São Januário. É um estádio que não comporta, primeiro, a quantidade de pessoas que querem ir, tanto que pro Maracanã a gente vende no mesmo dia. Sim. E para o próprio público de 20 mil virou um estádio desconfortável. Sim, olha só, o time bom... Isso que o time ruim. O time bom, o Maracanã é pequeno, São Januário é pequeno, o potencial do Vasco, e hoje, com o número de sócio-torcedor que a gente tem, vai ser sempre isso. E tomara que seja. Só que é o seguinte, a gente que vai ter que fazer algo para São Januário vai ter que ter. A gente tem que ter. Sou favorável a Maracanã, faz parte da história do Vasco. Não deveríamos nunca ter aberto mão de ter na participação, de estar nesse. Nunca. E isso aí é um erro que veio lá do passado também, porque temos São Januário, temos casa. E, porra, dói pra caramba ir no Maracanã. Como se o Vasco fosse joga lá, porra, um andar embaixo. Porra, meu irmão, só escudo do Flamengo e do Fluminense, cara. Dói. Não, e não só isso, você é tratado como um Zé Ninguém que tá alugando o estádio. Quando nós somos o primeiro campeão do estádio, cara, e tem uma estátua do Bellini. Eu sou do tempo, cara, que eu vejo qualquer Vasco e 150, 140, 180. Porra, cansei de ver jogo assim, né? Aí agora Maracanã 70 mil recorde. Como, você vê como mudou, né? Porque hoje tem... as cadeiras, tem várias coisas. Não, e tem o pessoal que fica no pay-per-view e tudo, né? Hoje tem o conforto, né? E tem o canal de assinatura, a galera não vai. Mas a gente tem. Espero que saia do papel, né? Efetivamente, São Januário. A gente mantendo... Você já é só manter a fachada, né? É o que eu acho, a fachada. É até tombada, tem que manter. Não, a fachada tem que ir, até porque é tombada, mas eu não sei em termos de recursos, né? A gente tem que ter uma parte que mantenha a torcida mesmo coladinha ali. Porque a pressão de jogar em São Januário, isso tem que ter, não tem que fazer nada distante, tem que manter ali o que tem, só que tem que dar conforto. Eu quero ver como é que eles vão enfiar 40 mil. De novo, não sou urbanista, não sou engenheiro, não tenho nada disso. Mas qual é a solução que eles vão arrumar? Mas você tem não, estou dizendo, para aumentar o estádio, a gente tem a parte, né, de fechar lá o... Não, você está dizendo o trânsito de entrada e saída de pessoa, entendeu? Esse que é o grande rolê. Enfim, vamos ver que bicho que vai dar aí. Otto, estamos caminhando para a reta final. Hoje nós tivemos, não sei se chegou a acompanhar, o Josh Wander deu uma entrevista exclusiva para o GE num hotel na Zona Sul. Eu só li a reportagem. E hoje ele participou da entrevista coletiva. Você chegou a ver a entrevista dele no GE? Eu li agora, eu não estive por lá, só mais acompanhando aqui pelas notícias, né? Não foi assim, nada, assim, para mim, né? Não esperava que a torcida quer sempre que anunciasse um grande craque, um treinador. E aí, obviamente, que tem a galera que, como ele deu aquela declaração, que o... Opa, é bom de falar disso. Que seria a última vez que ia ter essa discrepância. É óbvio que a gente, no primeiro ano, não vai ter... Ele bravatou. Sim, mas a torcida do Vasco sempre adorou uma bravata, né? Mas peraí. Aí para aí. Não, eu tô dizendo que eu vejo que, muita gente sempre adorou. Talvez esse tenha sido nosso erro. E agora cobro. E aquilo ali,
é uma questão que o cara vacilou mesmo. Falar o negócio dele, porque ao pé da letra, o que você entende? Hoje o Flamengo gasta 35 milhões, se não sabe, você deve saber disso, é a folha do Flamengo. E o faturamento deles anual beira 1 bi. E muitas vezes também eles gastam mal e Não, jogam dinheiro fora pra esse. cacete. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu acho que são mais de 10 jogadores que ganham acima de 1 milhão. Sim. 4 deles pagam a nossa folha. Tá vendo a distância? Até 3 que tem um quebrado do milhão. Uhum. Entendeu? Então, agora, isso aí é complicado. O que eu vejo ali, o potencial, a gente tem que ver o momento que a gente está. Primeira coisa da SAF é a gente ter a tranquilidade da dívida. Você tá, do clube associativo, sim. Hoje você viu que saiu também a notícia. A gente já está na SAF, o regime central de execuções, que é uma coisa muito importante, diz que só vai ser permitido para quem virar SAF. Então a gente tem hoje Procuradoria, que está... PGFN. Que está ali já escalonada, RCE, porque é o grande problema de trazer para a gestão eram as dívidas. Então, se isso aqui hoje está controlado e tem o investimento de contrato, mas ele pode, se quiser gastar mais, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aí a gente vai começar a especular em termos de... O momento agora, você tem... O campeonato acaba o quê? Dia 5 de novembro, é isso? Por aí. 5 de novembro. Então, nós estamos a 11 jogos para um acesso. Obviamente, você tem dificuldade de um treinador de ponta aceitar pegar esse momento. Por quê? Que também pode, até se a gente for pensar com mais calma, pode bagunçar o que está lá, porque tem muito jogador com certeza vai achar que não vai ficar. Então, a gente tem essa dificuldade. E você, para 2023, com certeza deve vir um outro técnico, deve ter contratação. Se a gente tem considera uma estrutura boa de alguns jogadores, principalmente os jovens que estão despertando aí, que tem uma estrutura, óbvio que você vai ter que mesclar esse time, que não é só jovem que vai fazer, e aí a gente estava até falando aqui antes, não é a contratação específica de gastar o dinheiro, mas você pode ter jogadores que estão vencendo o contrato, que você vai ter o custo de salário. Então, eu vejo boas perspectivas. Agora, se você perguntar, tu acha que vai ser campeão já no primeiro ano de Libertadores? Eu acho que não. Então, vamos lá. Eu acho importante pontuar, porque eu falei isso no meu vídeo. Eu acho que o Vasco já está sujeito a ter uma crise no estadual por isso, porque, primeiro, eu concordo com você que a tendência é a política começar a perder força, mas eu acho que, assim como o Vasco não vai ter um super time no estalar de dedo e vão virar uma superpotência no estalar de dedo, acho que esse desapego à política também não vai acontecer no estalar de dedo. É um processo de desaceleração que vai aumentar o nível do pé no pedal se o futebol for correspondendo, o negócio vai morrendo. Mas para esse ano ainda e o ano que vem, a gente ainda vai ter ainda a galera que apoiou a oposição, de que era contrária à SAF, ainda em cima ali, sentando a marimba. Então eu acho que, iniciado o campeonato estadual do ano que vem, não saiu nem tabela da FERJ nem nada. Flamengo e Vasco, primeira grande cobrança. Ô Bonitão, até porque ele confirmou na coletiva hoje. Sim. A última ou a penúltima pergunta da coletiva... eu acho que ele não falou que é imediato, né? Não, senhor. Ele lá em fevereiro e foi bravata assim... Não, tô dizendo hoje ele falou que era... Ele confirmou. Não, confirmou tudo, mas não imediatamente, ele já falou. Não, confirmou pro ano que vem. Pro ano que vem. Porque o Vasco só joga o Flamengo de novo ano que vem. Sim. Ele lá em fevereiro, pra entrevista que ele deu pro GE quando visita São Januário pela primeira vez, ele diz, esta será, que foi na semana do Clássico, a última vez que o Vasco joga com a distância financeira do Flamengo. Financeira, ele não diz esportivo, ele diz financeiro, leia-se finança, faturamento, investimento no futebol, que não vai acontecer, porque o rival, como você mesmo mencionou, tem uma folha beirando 35, tem um faturamento anual próximo a 1 bi,
o Vasco, mesmo com o acréscimo de faturamento indo para a primeira divisão, que cheguem novas receitas de marketing, com o aporte já programado para entrar ano que vem, não vai bater a receita do rival. Então, ele já começa repetindo um erro, vamos dizer, até do falecido de Eurico, que era de bravata. Então, ele já vai ser cobrado por isso, que entrou em campo, cadê a folha, cadê o faturamento? Ele vai tomar essa primeira pancada. Então, acho que ele puxou para ele uma responsabilidade desnecessária. Não sei se deu aquela politizada de vou jogar uma aí pra dar um brilho na galera, a galera se empolgar. Mas dinheiro eles têm, porra. Então aí vai. Tomara que ele se empolgue, aí venha forte mesmo. Tomara, mas eu acredito que não vai acontecer. E o que a gente falou muito durante o papo da gente aqui foi amadorismo. E eu acho que nessa era que a gente tá se propondo a ver o Vasco viver agora, uma era profissional, Otto, eu acho que bravata é uma coisa que não cabe mais. A gente tem que ser profissional. Então, eu acho que foi um erro. E hoje a pergunta foi até do Eduardo Ferrari. Parabenizar ele pela pergunta. E ele falou, não, a minha promessa tá mantida. Ou seja, ele reiterou aquilo mesmo. A gente vai ter que esperar agora os meses passar para ver como é que vai ser o primeiro Flamengo e Vasco do ano que vem. Eu espero ser surpreendido, porque eu quero muito que o Vasco esteja um faturamento igual ao do Flamengo, um investimento tamanho, mas eu não acredito que isso vai acontecer já no ano que vem. Pode acontecer no outro, daqui a 2, 3 anos? Pode, mas já pro estadual do ano que vem, eu não acredito. E eu acho que vai ser ruim começar o ano que vem já com uma mentira pro torcedor. Então, isso eu gostaria de ver. E uma preocupação que eu tenho, a gente encerra o papo aqui, ó, principalmente você que tá na gestão e é torcedor do Vasco, eu tô com um pouco de receio, que ele falou disso hoje, de que, bom, vejamos, qual é a nossa metodologia de atleta? A gente quer um time jovem, com força, nas entrelinhas, a gente não quer gastar muito dinheiro em estrelas, a gente está disposto em gastar uma grana forte no jogador com potencial para o Vasco formar as grandes estrelas e não comprar uma estrela pronta. Trocando em miúdo, a ideia deles é trazer jogadores jovens para montar times assim. Eu tenho um pouco de receio desse modelo. Sim. Eu acho que você tem que ter uma mescla com jogadores cascudo. E eu queria te ouvir a tua opinião sobre isso. Eu acho que um time muito jovem, óbvio que você comprar um sul-americano promessa, cara, legal. Que tá ótimo. Isso é um bom investimento e tudo. Agora, você não forma um time. Você vê o seguinte, hoje o Atlético tem um timaço, né? E não deu liga. Você já teve times no passado, timaço, que não deram liga. Então, a gente pode, e você tem que trazer, na minha opinião também, jogadores com mais idade para dar o suporte emocional para esses jovens, com um técnico, uma comissão técnica de peso, e você consegue fazer um time. Agora, eu acho o seguinte, ele, na verdade, essa questão do futebol específica, ele não deveria, não é o mais apropriado para falar. Não deveria nem ele ser o responsável pela resposta. Acho que isso aí teria que ser ligado mais ao pessoal que está na área, os profissionais específicos do futebol. O Johannes Spor, o Paulo Brax agora. Paulo Brax, que estava lá. Gostou do nome do Paulo? Só, o Dieguinho, a gente não pode falar. Ele, como pessoa assim, é um cara, parece que tem bom conhecimento, mas se a gente for analisar o trabalho dele assim como profissional, ele não tem muito peso. Porque ele trabalhou no América Mineiro e no Internacional. Isso não quer dizer nada. Se a gente só pegar assim, só campeoníssimo e tudo. Porque o Rodrigo Caetano virou um grande dirigente aqui. Sim, mas quando veio pro Vasco, não era. Não era. Tá não, certo? Eu falei, ele virou aqui. Virou, exatamente. Então, a gente não pode também dizer, não. É um cara que é uma novidade nesse meio aí dos cascudos, que já estão empregados. Entendeu? Ele pode ser um cara que venha dar bom fruto mesmo. Pelo menos não é por exemplo, o Botafogo, né? Contratou o Mazuco. Porra, que passou no Vasco, depois passou no Santos, que os trabalhos dele foram relativamente ruins e foi contratado, porra. Deve ter sido alguma referência lá que o Texel lá viu, né? O que o TF veio aqui segunda-feira, e ele é o maior canal do Botafogo, jornalista, ele disse que por que foi o Mazuco? Apesar de não ter, né, uma passagem brilhante nos clubes onde ele passou,
A situação financeira dos clubes ao qual ele passou eram situações de clubes sem dinheiro, então não tinha muito o que fazer. E segundo o TF, ele foi escolhido porque, apesar de não ter tido ferramenta para desempenhar bons trabalhos, ele é um cara que tem muito contato. Então aprovaram ele por isso. Ele já trabalhou no grupo Red Bull há uns anos atrás, então já tinha esse hábito de trabalhar com multinacional, com empresas de grande porte. Os nomes dele... Foi o que eu ouvi. Eu também não contrataria. Os nomes deles, da composição, são caras, você pega o currículo, são caras de alto nível, né? São caras de alto nível. Então, o que eu acredito é o seguinte, eu acho que eles focam muito na questão acho que a gente deve ter começar o CT, eles trabalharem muito CT, ter muita ferramenta para o futebol. Isso aí tem, agora, obviamente, que tem que ter o jogador, né? Para executar, né? Botar ferramenta pra caramba lá. Você tem análise, departamento de análise, tem tudo, scout, mas tem que ter o cara... lá não vai adiantar mas tem que ter o cara para receber aquilo ali e fazer virar o jogo, né? Senão a gente só vai ficar na promessa. Fala os scouts aí da vida aí, não vai dar nada. Otto, e assim eu encerro o episódio. Eu tenho uma tradição aqui no meu programa de deixar pro convidado, caso ele queira me fazer uma pergunta. E assim a gente encerra. Pô, tu quer que eu faça uma pergunta? Por que tu botou foi para me dar uma moral? Você fez a propaganda do... Você pegou uma foto minha de 2016, 2017. Isso aí o quê? Foi para me dar uma moral? Para ver que eu ainda tinha um pouco mais de cabelo? Só isso. Aí eu tô fazendo a pergunta. Tu pediu? Tá bom, tudo foi bem. Boa? Foi. Porque tem muita foto agora já recente. Minha cara aí tem saído pra caramba. Mas tu pegou uma lá de 2016. Foi aquela época, na verdade, foi a época que eu também tava no auge. Que é a época que eu tava na porradaria lá, entendeu? Não, cara, quem escolheu a foto foi meu editor. Mandar um beijão pro Rodrigo, meu parceiro que trabalha comigo. E assim, a gente pra fazer thumb de vídeo tem que ser uma foto com uma qualidade boa. Tem muita foto, mas tem que ser uma foto de perfil, de frente, não dá pra estar abraçado. Não, mas tem. No teu Instagram eu não achamos nenhuma foto boa. Pegava aqui no meu WhatsApp, tô bonitão de terno, tudo, olha lá, essa lá. Erramos. Não, mas te deu uma moral, te deixou mais bonitinho. Presta atenção, cara, eu não reclamei não, mas eu recebi muita tinha cabelo, hein? Teve gente mais íntima que fala, 5 anos faz diferença, hein? Pegou uma marizinha legal, nesses últimos anos aí. Irmão, gostou do papo? Legal, muito bom. Tu é bom de conversa, né? Obrigado. Você é um cara esperto pra caramba. E eu tenho certeza que teu canal só vai crescer, eu não tenho dúvida disso. Obrigado, Otto. E é isso, galera. Acho que fica uma lição aqui do início do papo da gente, e esse é o Vasco que eu gostaria de ver. É natural em algum momento você ter uma divergência com alguém, mas lembrar que antes de qualquer coisa todos nós somos vascaínos. Então se tu teve uma desavença com algum colega vascaíno, porque tu pensa politicamente de um jeito, ele de outro, vamos acabar com esse barril de pólvora. Hoje São Januário tá um ambiente estranho quando o Vasco não ganha. Infelizmente, hoje, quando o Vasco não ganha, eu já tô esperando uma briga na social, uma briga na arquibancada, e infelizmente incitado muitas das vezes até porque tem microfone na mão. Tem uma galera que fica defendendo por um residente o Salgado, tem uma galera que defende com o residente o Levenciano, ou o Júlio, e fica pregando ódio pro outro lado, cara. E agora, literalmente, o processo da SAF passou, a caneta tá batida, não tem nem mais o que fazer. Usar um termo popular aí pra quem era contra, o leite já tá derramado. Então, assim, só tem duas opções. Ou a gente se une e convive todo mundo bem torcendo pelo Vasco, ou se você não consegue passar por cima, talvez, da mágoa que o Vasco te gerou nos últimos anos e do que você gostaria politicamente que acontecesse no clube não aconteceu, já foi, não tem mais volta. Então, assim, ou a gente se une e convive todo mundo junto, remando numa direção para um Vasco mais forte, ou, cara, infelizmente agora nem tem mais o que fazer, porque até a próxima eleição vai mudar, assim. O novo presidente, se não for o Salgado, ele vai sentar na cadeira no conselho que é do Salgado hoje e o clube associativo vai indicar mais um que vai sentar na cadeira que vai ser do Roberto Duque Estrada. Sendo que o conselho são 7 cadeiras, o Vasco só tem 2, ou seja, poder 0. Então não tem mais o que fazer. Então que as pessoas comecem a entender o momento que o Vasco vai viver agora e que é um caminho sem volta.
e que a gente possa viver a paz no nosso clube. É isso aí. E dói muito, e a gente sabe que, infelizmente, acontece, a gente vê gente torcendo contra, né? Isso aí é uma tristeza. E é uma realidade, é um fato. Óbvio que é uma realidade. Isso aí, porra, você vê claramente. Parece que quando tem umas figuras que só aparecem quando o Vasco perde. Se o Vasco ganha, tá todo mundo quieto. Eu até não tenho visto esse clima assim pesado, né? Só quando tem assim. Não, quando o Vasco não ganha. No jogo normal ganhou. Por enquanto não tá assim, não, porque muita gente nem tá indo, né? Não, mas tem. Eu falo porque tu fica mais na social, né? Eu, mais na arquibancada eu vejo. Enfim, é isso, galera. Encerramos o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente finaliza os cortes do TF. A partir de sábado, já começa a subir os cortes aí do Otto, aí, os melhores momentos da nossa resenha. As redes sociais do Otto de Carvalho tá aqui nas redes sociais. Quem quiser acompanhá-lo aí, ele vai receber todo mundo muito bem. E é isso. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. E segunda-feira o Dieguinho volta. Valeu, fui!